Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero aproveitar que você está de pé. Por favor, abra sua Bíblia em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Somente o versículo 3. Filipenses, capítulo 1, versículo 3, já está no telão. Então eu vou começar a ler para ganharmos tempo. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Podei vos assentar? Glória a Jesus. Irmãos, eu quero agradecer imensamente ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos. Quero agradecer ao meu pastor, pastora Patrícia, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, aos demais pastores, membros do ministério, e de uma forma muito especial ao Senhor Jesus, por tê-los trazido aqui essa noite. Eu sei que nós nos preparamos, nós buscamos, mas é o Senhor quem fala, é o Senhor quem decide. Então, que humildemente, à medida que o Senhor for colocando no meu coração, que possa chegar até o seu. Quando eu escolhi esse texto, eu não vou pregar em Filipenses, mas eu estava orando ao Senhor e eu gostaria que o Senhor me desse uma frase, uma palavra que pudesse resumir aquilo que eu sinto em relação às mães, aquilo que eu sinto em relação a esta igreja. E buscando a palavra, foi essa palavra que o Senhor me deu. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Siloé tem sido uma bênção para mim, e já que eu estou aqui com a mão no microfone, eu quero, a palavra que eu tenho para dizer a vocês, a minha amada e querida igreja, é muito obrigada. Irmãos, eu nunca me senti tão querida e tão amada num lugar como eu me sinto aqui. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pela amizade que eu tenho aqui, pelo respeito. Muito obrigada, e saiba que de mim a recíproca é a mesma, amém? Bom, hoje nós comemoramos o Dia das Mães, e parece assim meio clichê, Dia das Mães, vamos falar sobre mãe, quando o Dia das Mães é todo dia. Mas acontece que eu vinha orando ao Senhor, e no mês passado o pastor Sandro Saavedra aqui falou sobre paternidade de uma maneira muito linda. Na primeira quinta-feira, após a ceia, quem pregou aqui foi o presbítero Bruno, e falou sobre filhos de uma maneira muito especial. E então o Senhor tinha me dado ao coração de falar sobre família e falar sobre as mães. Nós sabemos que Dia das Mães é todo dia, mas eu entendo que seja importante um dia como esse, para que as mães não somente recebam lindas homenagens como estão recebendo aqui hoje, mas que também nós possamos parar para refletir o papel de uma mãe na sociedade, a importância da mãe na sociedade. E nós sabemos que mãe é aquela mulher influenciadora, que gera valores, modeladora, e nós sabemos que nós vemos as mães como um espelho, e as mães, elas refletem nos seus filhos. E hoje, em tudo que nós vemos acontecer aí, nós começamos a fazer uma pergunta: o que está sendo refletido? O que essas mães estão refletindo para os seus filhos? Na terça-feira, quem pregou foi o pastor Luiz Carlos, e ele falou muito sobre refletir. Então, eu creio que eu estou dentro daquilo que o Senhor quer trazer para nós essa noite, e eu não poderia começar a falar de mãe, sem mencionar Eva, porque nós sabemos que existem vários tipos de mãe, e a Bíblia fala muito sobre essas mães. Se nós queremos aprender, nós podemos aprender muito com as mães da Bíblia. Não eram perfeitas, não eram aquelas mulheres, muitas delas não deram grandes exemplos, mas por todas elas o Senhor teve misericórdia. E quando nós falamos de Eva, nós vemos muito Eva pelo lado de que comeu o fruto, deu ouvido a quem não tinha que dar, e nós olhamos muito esse ponto. Mas Eva foi uma mulher que quando Deus criou para Adão, Deus criou para que ele não estivesse só, não solitário, para que ele não estivesse só. E quando Adão, nós já sabemos que Adão adormeceu, o Senhor tirou o lado da costela,
e formou a mulher. E quando Adão acorda, a primeira coisa que ele vê é aquela mulher linda, maravilhosa, modelada, perfeita. E a primeira sensação que ele teve de olhar para Eva foi aquela alegria e dizer: essa agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, né? Deixará agora o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa. E Eva, quando conheceu Adão, a primeira coisa, né, o sensor, digamos assim, que ela ouviu foi uma declaração de amor de Adão. Então, nós entendemos que o homem, ele é mais visual e a mulher é mais auditiva. E eu quero aproveitar aqui e abrir um parêntese para fazer uma propaganda aqui da Escola Bíblica Dominical, que no último domingo tem sido uma bênção sempre, mas no último domingo foi simplesmente maravilhoso. E no meio assim ao clamor, alguém levantou a voz e falou assim: importante o diálogo, a importância do diálogo, o esposo precisa aprender a ouvir. E é muito interessante, mas a Bíblia aqui, já no Jardim do Éden, ela já mostra uma característica diferenciada. Então é bem assim, ele vai chegar em casa com os problemas e a esposa vai estar ali para ouvir, porque ela é mais auditiva. Ele às vezes não vai ter aquela mesma paciência, de repente, de ouvir os seus problemas. As crianças gritaram, as crianças fez isso, vou falar com seu pai, entendeu? Ele não vai ter de repente essa paciência para ouvir, porque ele é mais visual. Então, para ele, você mostra a conta. Quando você mostra a conta, tem um despertar, um gatilho, ele toma aquele susto e aí o diálogo começa. Que conta é essa? Não é verdade? Mas brincadeiras à parte. Mas brincadeiras à parte, irmão. Eva foi a primeira mulher que recebeu uma declaração de amor, foi a primeira esposa, foi a primeira pessoa a ouvir uma voz que não era a voz do esposo, não era a voz de Deus, ouviu uma voz estranha, dá crédito. Foi a primeira mulher que falou o que Deus não falou, porque quando a serpente falou com Eva, ela usou meias verdades, na verdade ela quis dizer que Jeová estava mentindo, ela quis passar para Eva que ela poderia ter uma independência, e Eva impulsivamente, né, tomou do fruto, comeu. Quando o Senhor foi questionar Eva, né, Eva não assumiu a sua responsabilidade. Eu vou falar aqui pelo prisma da mulher, tá? Eva não assumiu a responsabilidade pelo que fez. A primeira frustração, talvez, de Eva foi quando também o Senhor falou com Adão. E Adão, primeiro ele fez aquela declaração de amor e depois ele também não a defendeu. Foi a primeira mulher a ser expulsa de algum lugar. Foi a primeira mulher a ter dores terríveis de parto. Foi a primeira mulher a perder filhos. Eu digo filhos porque Caim matou Abel, mas depois também ela não pôde ficar com Caim, porque Caim saiu peregrinando por ter matado seu irmão. Mas o que eu quero dizer é que, apesar de Eva ter passado por tudo isso, ela cumpriu aquilo para o que ela foi criada, ser mãe de todos os seres humanos. Então ela passou pelas suas situações, mas ela não culpou a Deus. Deus teve misericórdia de Eva e deu a ela 7, que significa compensação, e a partir de 7, da geração de 7, veio Enos e eles começaram a adorar a Deus. Então eu quero que você já comece a entender, mãe, que lá no princípio do mundo, lá no Éden, já existia uma mulher que ela agiu de forma, algumas coisas certas, outras erradas, mas ainda assim o Senhor teve misericórdia dela e não a abandonou. O apóstolo Paulo, em Gálatas, vai falar sobre uma alegoria. Alegoria é uma interpretação. E ele vai dizer o seguinte, que Abraão teve 2 filhos. E desses filhos, um era da escrava e o outro da livre. E ele vai dizer que o filho da escrava era da carne e o filho da livre veio por promessa. Quando nós olhamos essa história, que muitos irmãos já sabem, está em Gênesis 16. Eu não vou contar toda a história aqui para você, mas tem uma parte da história que me chama muita atenção. Deus havia feito uma promessa a Abraão até então,
e dizendo que ele seria pai, né, de uma nação e que não se poderia contar os seus descendentes. Depois que Deus faz essa promessa, se passam 10 anos. E aí Sara vai culpar a Deus, entendendo que Deus, né, não queria que ela tivesse filhos. Então ela resolve passar à frente e falou assim, olha, eu vou resolver o problema. Aquela mãe impulsiva, né? Mãe precipitada. E aí ela resolve pegar a sua escrava Agar e dar Agar como tipo uma barriga de aluguel para Abrão. Abrão não consulta o Senhor para ver se aquele plano da sua esposa era correto ou não, e ele aceita e Agar vai engravidar. Nesse momento em que Agar engravida, Agar vai desprezar Sara, ela vai desprezar sua senhora. E nesse ponto em que ela começa a desprezar Sara, a Sara vai falar com Abrão e Abrão, Sarai, né? Vai falar com Abrão e Abrão diz assim, ela não é sua escrava? Faça dela conforme lhe convier. Então a Bíblia vai dizer que Sarai vai afligir Agar. Mas ela aflige, irmãos, de tal ponto que Agar foge. Agar não aguenta. Então aqui, o que eu quero abrir um parêntese aqui, é que isso acontece até o dia de hoje, né? Moças que de repente ouvem alguma história, algum conto, alguma lábia. A Bíblia vai dizer que a serpente era o animal mais astuto, mais astucioso, mais sagaz. E quando nós começamos a desmembrar essas palavras, nós chegamos na palavra lábia. Aquela história que acontece até o dia de hoje, que muitas moças ouvem. Contos, eu vou largar minha casa, eu vou largar minha esposa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E as moças, infelizmente, elas dão ouvido a histórias como essas e de repente se entregam, se engravidam. Às vezes vai perturbar a família, a esposa. E o engraçado é que como Sarai não tinha filhos, Agar entendeu que o filho dela, Ismael, seria o filho do qual ela estava grávida, seria o herdeiro de tudo aquilo ali. Então é mais ou menos assim, olha, eu sou nova, você é velha, eu tenho filho, você não tem, né? Você está olhando isso aqui tudo, você pode ter aproveitado isso aqui, mas isso aqui vai ser do meu filho. Exatamente assim. E tem muitas mulheres que sofrem, né, por determinadas situações, tanto de um lado como do outro. Nós vemos moças hoje em dia, as mães solteiras, que caem em determinados engodos. E eu penso o seguinte, talvez não seja uma maneira muito delicada de falar, mas eu penso que se essas moças lindas, bonitas, bem tratadas, corpos esculturais, se elas cuidassem tanto do seu intelecto, tanto da sua inteligência, se preservassem tanto quanto elas cuidam do seu corpo, eu creio que o nosso resultado seria diferente. Agar, muito bonita, novinha, mas quando a coisa apertou, Agar se viu sozinha. Então ela não aguenta quando Sara vai afligi-la. E hoje tem muitas moças que passam por isso, engravidam, vão para a casa dos seus pais, aí daqui a pouco ouve piada, ouve alguma coisa que não gosta, quer deixar o filho com alguém, mas olha, a responsabilidade é sua, é você que tem que trabalhar, é você que tem que fazer. E de repente, irmãos, a pessoa não aguenta e chega ao seu limite, ela quer fugir. Isso aconteceu com Agar. Agar não aguentou ser afligida e ela quis fugir. Na verdade, ela fugiu. Agar chegou ao seu limite. Quando Agar foge, ela vai para o deserto de Sur. Sur significa limite. E Agar vai ali, ela começa a chorar, mas aí o anjo vai atrás dela. E quando o anjo vai atrás de Agar, ele diz assim: Agar, serva de Sarai, da onde tu vens e para onde tu vais? Aqui eu quero que você entenda uma coisa, porque já foi dito aqui pela Minê, não desista. Tem situações que enfrentamos que nos fazem chegar ao nosso limite. Tem situações que nós enfrentamos que nós queremos jogar a toalha. Nós queremos sair correndo, deixar tudo, largar tudo para lá. Tem pessoas que arrumam suas malas, tem pessoas que vão desabafar com alguém, tem pessoas que tentam de tudo, mas de repente não conseguem olhar para o lugar certo. Agar não era evangélica, Agar era uma egípcia, mas ainda assim o Senhor teve misericórdia e enviou o anjo, porque também havia uma promessa. Eu quero te dizer nessa noite que quando você chegar ao seu limite, quando você entender que não dá mais,
quando você começar a querer jogar a toalha, quando aquilo te apertar a tal ponto que você fala assim, eu vou desistir, eu vou largar para lá, não dá para mim, eu tenho tentado, eu vou à igreja, eu oro, eu busco, eu faço de tudo, mas eu não estou conseguindo. Não desista, porque quando Agar chegou no seu limite, havia uma fonte, e atrás de Agar foi um anjo. Então eu quero dizer para você que quando você chega no seu limite tem uma fonte, que é a palavra de Deus. E quando você está no seu limite, o anjo vai a teu encontro. E o anjo sabe quem você é e o que você faz. Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? Para onde você pensa que vai? Porque quando nós chegamos no limite, não tem mais para onde ir, limite é limite. Agar, aí o anjo faz uma promessa para Agar. Ele diz que a geração, que o rapaz se chamaria Ismael, Deus vê, que aquela geração não poderia ser contada e que ela teria aquele filho. E Agar fica alegre, ela olha e chama aquele poço de Elai-Roi, dizendo, o Deus que me vê. Só, irmãos, que é muito bom quando a gente está no nosso limite, o anjo chega para palestrar conosco e nos dá uma palavra. Às vezes eu estou aqui na igreja, Deus usa os profetas, e às vezes eu estou passando por uma luta, aí Deus usa os profetas aqui da igreja e me dá uma palavra. É como água, é como aquela fonte, é como aquele refrigério. Aquilo renova minhas forças e me ajuda a prosseguir. Mas só que o anjo disse para Agar o seguinte, retorna a sua senhora. É bem verdade que Sarai reagiu a uma ação de Agar. E tem muitas das vezes que nós entendemos que nós estamos certos. Olha só, quem falou assim comigo foi ela. Quem agiu de maneira errada comigo foi ela. Então eu não tenho que ir lá pedir perdão para ela. Por quê? Mas o anjo, que é a bênção de Deus, é dizimista e ofertante da casa. Porque a palavra diz que antes de você colocar a oferta, você tem que voltar lá. E o retorno, o perdão, irmãos, não é fácil. Perdão não é fácil, não é fácil. Mas o anjo disse assim, olha, vai lá e humilha a tua senhora. Nós entendemos que Agar fez o caminho de volta. Agar com certeza se humilhou. Só que tem um detalhe. Nós não sabemos o que acontecia naquela tenda quando ela conversava com Ismael. O que Agar refletia naquela tenda? Nós não sabemos. Mas um dia, Sarai vê Ismael debochando de Isaac. E a ira se acende, ela disse, olha, manda embora essa escrava porque ela não vai herdar com meu filho. Aquele homem muito rico manda aquele menino embora, somente com pão e água. Aquele homem tinha mais de 1000 funcionários, tinha gado, tinha ovelha. Ele poderia ter mandado um funcionário para guiar pelo deserto. Ele poderia ter dado uma cabritinha lá para quando tivesse, né, lá com fome ordenhar o leite. Mas ele manda só com pão e água. A Bíblia vai dizer que a água acabou. E Agar, ela vai se retirar para chorar. Mas o menino também vai chorar. Ambos estão chorando. Entenda uma coisa. Deus não se limita a choro. Nós podemos chorar, mas não é o choro que comove Deus. Mas é o que está por trás do choro que vai fazer Deus agir a teu favor. Ambos estavam chorando. Mas o motivo do choro era diferente. O choro de Agar é aquele choro de acabou, não tem mais jeito. Sabe aquela situação de que você entende que já perdeu? Sabe aquela loja, aquela dívida que está muito alta? Sabe aquela porta de emprego que fechou? Sabe aquela pessoa que foi embora? Sabe aquela notícia que você olha e diz assim, ó, não tem mais jeito. Esse era o choro de Agar. O choro de Ismael era, alguém me tira daqui? Alguém me estende a mão? Alguém me dá um copo d'água? Mãe, me tira daqui, me estende a mão, mãe. Mãe, eu não quero morrer. Alguém pode me ajudar?
É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o choro do menino, porque Deus vai ouvir o choro de quem ainda tem esperança, de quem ainda confia. Porque se você vai chorar e acreditando que não tem mais jeito, você limita o poder de Deus na sua vida. Se você está dizendo que não tem mais jeito, o que Deus vai fazer por você? Então, Deus ouviu o choro daquele menino. Entenda o seguinte, às vezes nós oramos e pedimos para Deus nos tirar de determinada situação. Deus, me tira dessa situação, me tira dessa situação. E nós temos que começar a rever a nossa oração, porque às vezes Deus quer nos dar vitória dentro dessa situação. Deus não tirou Ismael do deserto, mas no deserto Ismael cresceu, criou uma profissão, se casou e se tornou uma grande nação que nós vemos hoje. Então, amados, em nome de Jesus, não desista, confia no Senhor. Quando você pensar que não tem mais forças, que tudo acabou, confia no Senhor, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Você serve o Deus do impossível. Eu gostaria de falar de uma outra mulher que me chamou muita atenção, uma mãe estrategista, que se chama Joquebede, a mãe de Moisés. Esse texto começa, que eu vou citar, começa em Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 22. Havia um decreto, o povo de Israel foi para o Egito, estava crescendo muito, e havia um decreto de Faraó para que matassem, para que as parteiras, quando as crianças nascessem, se fosse menino, as parteiras matarem. As parteiras temeram o Senhor e não matavam as crianças. Então veio uma outra ordem de Faraó: todas as crianças que nascerem, se forem meninos, joga no Nilo, joga no rio. E aí eu quero, através dessa palavra, que você entenda bem o que eu vou dizer aqui. As mães tinham que jogar os seus filhos no rio. E com Joquebede não era diferente. Joquebede já tinha 3 filhos. E quando Moisés nasce sob um decreto de morte. Todos nós já sabemos disso. Só que quando Flávio José vai dizer que Arão teve um sonho. E nesse sonho, o Senhor vai falar com ele. E uma coisa o Senhor vai dizer para ele: olha, a criança que a sua esposa está esperando é a criança que os egípcios tanto temem. Então ele entendeu que aquela criança poderia ser o libertador. Ele conta para os seus amigos, conta para Joquebede, e isso talvez nos faça entender um pouquinho por que Joquebede levou 3 meses guardando aquela criança. A Bíblia diz que ela guardou a criança porque a criança era formosa. Mas de repente, por trás disso, pode ser que também tenha um outro motivo. Vai que o meu filho é o libertador. Irmãos, todos os dias, eu quero conjecturar aqui, todos os dias, os pais pegam seus filhos, isso no Brasil, no mundo, de manhã e à tarde, dão café da manhã, dão banho, arrumam as crianças e levam as crianças para a escola. De tarde a mesma coisa. Arrumam, dão almoço, pegam as crianças e levam as crianças para a escola. Entenda o que eu vou dizer aqui. Esse rio, essa água, são as águas do conhecimento. Águas do conhecimento. Todos os dias você pega seu filho e leva o seu filho e mergulha o seu filho na água do conhecimento. As crianças são levadas até o rio e são mergulhadas nas águas do conhecimento. Quando você mergulha, permite que o seu filho seja mergulhado na água do conhecimento, ele vai aprender de tudo. Ele vai aprender todas as matérias, ele vai aprender aquilo que você acha que ele deveria aprender, ele vai aprender aquilo que você acha que não deveria aprender, porque é um conhecimento secular. E todos os dias os pais fazem a mesma coisa, vai lá e mergulham seus filhos na água do conhecimento. Só que dentro dessa água do conhecimento tem predadores. E às vezes as crianças vão ter o primeiro contato com predadores, às vezes é dentro da escola. Eu estava com a minha mãe ontem em Madureira e de repente eu passei em uma banca de jornal e eu vi uma notícia de um menino de 14 anos que parece que esfaqueou outras crianças.
E aqui o Senhor me trouxe, isso é um predador. O que é um predador? É aquele que ataca o outro violentamente com o objetivo de destruir. E às vezes o porquê que eu quero dar esse alerta aos pais? Porque às vezes a gente fica pensando que os predadores são adultos, são pessoas ruins. Não. Às vezes os predadores são crianças da mesma idade. Às vezes os predadores estão dentro da casa. E quando você mergulha o teu filho, ele está ali, pode acontecer qualquer coisa. Pais zelosos, pais que cuidam. Mas Joquebede tinha que fazer a mesma coisa que as outras mães fizeram. Ela tinha que pegar Moisés, levar Moisés e colocar Moisés no rio. Só que tem uma coisa, Joquebede, uma mulher de Deus, uma mulher hebreia, uma mulher que estava ligada com Deus, e ela resolveu fazer diferente. Olha, meu filho também vai ter que ser colocado lá naquele rio. Meu filho também vai ter que ter contato com as águas do conhecimento. Mas não de qualquer maneira. Não da mesma forma. Joquebede vai pegar, vai fazer junto de repente com seu esposo, vai fazer ali um cesto de junco, coloca barro, coloca betume. E não podendo mais esconder a criança, vai lá e coloca aquela criança no rio. Só que ela não joga no rio, ela coloca à margem. É como se eu dissesse assim, olha, eu vou levar meu filho para a escola, mas eu vou colocar ele, eu vou ficar numa posição que eu possa entender o que está acontecendo lá. Eu não vou levá-lo de qualquer maneira. Moisés também teve contato com as águas do conhecimento. Só que Moisés estava debaixo de uma palavra. Então o contato não era o mesmo contato que tinha das outras crianças. A água vinha, mas a água batia no betume. E quando a água bate no betume, a água tem um contato com o cesto, mas não vai entrar qualquer coisa. Não vai entrar as coisas de qualquer maneira. Não é qualquer palavra, não é qualquer coisa que vão dizer na escola que vai entrar no coração do meu filho. Então tudo que for dito na escola vai ser selecionado. Sabe por quê? Porque dentro da minha casa eu tenho a palavra. Aqui o meu filho, ele frequenta a escola dominical. O meu filho tem um conhecimento do que é de Deus e o que não é. Porque ele vai sendo ensinado desde pequenininho. Então quando o predador vier, ele vai olhar ali, tem um impedimento, não está livre não. Ele está cercado, ele está no invólucro da palavra. Então quando alguém vier para tentar fazer mal, para tentar dizer alguma coisa, o seu filho, ele está envolvido na palavra, guardado na palavra. E aí o Senhor protege e guarda seu filho. É por isso, irmãos, que é tão importante o seu filho, você ser reflexo para o seu filho dentro de casa. Por isso que é tão importante você trazer o seu filho à escola dominical. Porque quando ele chega lá fora, no mundo secular, ele vai entender que nem tudo é para ele. O cesto ficou lá, a filha de Faraó pegou a criança, aparece Miriam, e naquele momento Joquebede deixa de ser a mãe da criança para se tornar a babá, a ama. Irmãos, o que Joquebede incutiu, o que ela imprimiu, o que ela refletiu para Moisés? E depois Moisés vai para o palácio, mas ele está ali, vive tudo do bom e do melhor, porque o Egito naquela época era a maior tecnologia, digamos assim, da época, um país muito rico, com todo tipo de ensinamento. Moisés aprendeu muito. Mas o que faz uma pessoa abrir mão de um palácio para ir para o deserto? O que fez Moisés abrir mão do palácio? Porque quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu, aquilo ardeu no coração dele. Alguma coisa Moisés aprendeu lá atrás com a sua mãe que fez a diferença. A Bíblia não nos fala da mãe de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. A Bíblia não fala sobre elas. Mas o que faz aqueles moços abrir mão dos manjares do rei para comer legumes? O que faz aqueles moços fazerem um caminho inverso? Aquilo que aqueles moços aprenderam dentro da sua casa.
E nós sabemos que mãe é influenciadora, é aquela que fica mais tempo com o filho, que gera valores. O que faz Sadraque, Mesaque e Abednego? Olha, quando tocar lá a trombeta, vocês se ajoelhem diante do rei. Ou então vocês vão para a fornalha de fogo ardente. Então nós vamos para a fornalha, mas nós não vamos abrir mão de Jeová. O que faz Daniel? Daniel não pode orar mais 3 vezes, não, porque tem um decreto do rei. Se você orar, você vai para a cova dos leões. O que faz Daniel querer ir para a cova dos leões? O que essas mães imprimiram, refletiram nos seus filhos, a ponto deles fazerem o caminho inverso que nós vemos hoje? Hoje nós vemos os jovens sendo atraídos pelo mundo. As mães criam os filhos e, de repente, quando eles criam a maioridade, eles acham que já são donos do nariz e vão embora. Mas aqueles jovens fizeram o caminho contrário. Aqueles jovens optaram por perder até a própria vida, mas ficar com o Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. Mães estrategistas, mães que os seus filhos estão na igreja, mas eles têm contato com o mundo secular. Mas você, como mãe geradora de valor, você como mãe que faz parte da família de Deus, irmãos, nós nunca precisamos tanto de mães cristãs atuantes como nós precisamos hoje. Nós temos visto muitas coisas. E é por isso que nós oramos e pedimos a Deus sabedoria, que o Senhor dê sabedoria aos pais e principalmente às mães, para poder conduzir o seu caminho com seus filhos. Porque nós sabemos que não é fácil. Mãe é aquela mulher guerreira que chora escondido, que abre mão de si o tempo todo, está sempre renunciando a alguma coisa. Mas o Senhor é o Deus que tem olhado para você. O Senhor é o Deus que tem cuidado de você. O Senhor é o Deus que não permite que o seu coração, às vezes até acontece alguma coisinha que a gente se entristece, mas o Senhor tem guardado, irmãos. E é por isso que o ser mãe é tão importante. Valorizar essa situação, que de repente, irmãos, nem todos os filhos valorizam. E às vezes alguém pode me dizer assim, olha, mas eu não tive mãe. Olha, mas o meu contato com a minha mãe não é muito bom. O diálogo com a minha mãe não é muito bom. Tem pessoas que podem dizer, olha, minha mãe olhava mais para os meus irmãos do que para mim. Irmãos, mãe não é perfeita. Mas entenda o seguinte, principalmente quando nós já estamos assim na maioridade, tem coisas que nós podemos consertar e fazer o caminho de volta. Tem coisas, irmãos, que a gente tem que orar e pedir a Deus para liberar o perdão. Porque nós sabemos que tem relacionamentos de filhos com mães que são ácidos, são árduos, são difíceis. Às vezes eles falam, olha, mas a minha mãe não sabe falar comigo. Minha mãe fala de um jeito, mas entenda uma coisa. Mães são como portais. O pastor Fábio está sempre falando de portas e portais. Mães são como portais que o Senhor usa para que a vida venha à terra. E você é a prova disso. Então hoje tem filhos que não querem assunto com a sua mãe, não falam com a sua mãe, não dão atenção à sua mãe, não querem reconhecer o valor da sua mãe, porque a sua mãe fez algo que te entristeceu o teu coração. Mas entenda uma coisa, se você está aqui, é por causa da sua mãe. Se você hoje pode levantar a cabeça e dizer, eu não quero falar, eu não gosto, e você tem as suas vontades, é porque você teve uma mãe. Porque se não fosse isso, você não estaria aqui. Então é melhor nós começarmos a pensar como filhos, porque eu sei que nem todos são, né? Nem todas nós somos mães, mas todos somos filhos, e a gente começar a repensar esse caminho de volta. Porque honrar pai e mãe é um princípio. Deus quebra protocolos, mas princípios jamais. Então não adianta nós estarmos aqui e de repente com o coração entristecido, amargurado, não querendo reconhecer aquilo que o Senhor levantou para nos abençoar. A Bíblia vai falar de uma mulher chamada Rispa. Haviam 3 anos que não chovia em Israel. E Davi foi orar ao Senhor. Ele demorou para orar, mas ele foi orar e o Senhor disse, olha, não está chovendo,
porque os gibeonitas, porque Saul matou os gibeonitas. Davi rapidamente vai ter um encontro com os gibeonitas e vai saber como ele pode resolver esse problema. Como é que a gente pode resolver isso? Aí os gibeonitas falam assim: olha, nós não queremos ouro, nós não queremos prata, nós não queremos fazer mal à casa de Israel. O que nós queremos é que você nos dê 7 homens da casa de Saul, para que nós possamos sacrificar o Senhor. Davi prontamente pega os 2 filhos de Rispa, pega os 5 filhos de Merabe, que são os netos de Saul, e entrega. Naquele mesmo dia, irmãos, aqueles moços foram enforcados. Rispa, mãe de Armone e Mefibosete, ela vai para a montanha, o monte de Gibeá, e ali ela estende um pano de silício. O pano de silício era um pano feito de pele de cabra, de bode. Então ela coloca aquele pano sobre aquela pedra. Só que eles foram enforcados e uma coisa aconteceu: a chuva não veio. Alguns estudiosos dizem que a chuva levou 2 meses para cair. E aí o que aconteceu? Rispa fica ali. De dia, Rispa vai enxotando as aves. De noite, Rispa vai enxotando os animais do campo. E irmãos, tem situações que se levantam na nossa vida que não foram produzidas por nós. Aqueles moços não eram culpados. O erro foi do pai, eles estavam pagando por um erro do pai. E Rispa estava ali. Só que tem situações assim, enquanto está morto, está fresquinho ali, a situação está fresquinha ali, não está cheirando mal, a gente tenta controlar. Sabe como? Está ali dentro de 4 paredes, eu tenho controle, ninguém está sabendo, e eu vou controlar essa situação. Só que de repente começa a cheirar mal. Tem um cheiro ruim aí. Não, de repente é o lixo que eu esqueci de jogar fora. Olha só, mas tem um cheiro ruim. A coisa começa a cheirar mal. Chega um ponto, depois de dias, que você não tem como conter aquilo. Todo mundo fica sabendo. Aquilo sai do teu controle. Com Rispa estava acontecendo isso. Mas ainda assim, ela não deixou de ficar naquele lugar até que o seu objetivo fosse cumprido, que era que os seus filhos tivessem um enterro digno. Entenda uma coisa: aquelas aves e aqueles animais significam demônios. O que aconteceu com o filho de Rispa foi uma tragédia. Aquele pano de silício, aquele pano de saco, significa humilhação. E a rocha significa Cristo. Então o que a Rispa estava fazendo era o seguinte: olha, nenhum demônio vai se alimentar da minha tragédia. Não vai não. Enquanto eu estiver aqui, enquanto os ossos do meu filho estiverem aqui, de dia eu espanto o demônio, de noite eu espanto o demônio pelo poder da oração. Eu me humilho sobre a rocha e vou buscar o Senhor, mas o inimigo não vai se alimentar da minha tragédia. Rispa, mas já está podre. Está podre, mas não vai virar comida de demônio. Ninguém vai se alimentar da minha tragédia. Rispa passou por aquela situação durante todo aquele tempo, irmãos. Até que o rei Davi, alguém vai chegar para Davi e vai falar assim: Davi, olha, a Rispa está lá já está um tempão. Entenda uma coisa: aqueles homens morreram, eles estavam no início da colheita da cevada. Aqueles homens morreram para que uma nação fosse salva. Jesus morreu para que a humanidade fosse salva. Jesus morreu para que nós fôssemos salvos. E Rispa fica ali. Só que o rei Davi, quando sabe disso, ele vai entender um princípio. Nós temos a mania de dizer assim: alguém fez mal para você e você diz assim: deixa para lá. Não liga não, deixa para lá. Fulano, vai lá e resolve. Não. Deixa para lá. Ih, não estou esquentando não. Vai lá e resolve. Davi entendeu esse princípio. Davi foi lá em Jabes de Gileade, mandou catar
os restos mortais de Saul, os restos mortais de Jonatas, pegou aqueles mortos, aqueles 7 mortos e enterrou todos. Irmãos, tem coisas que na nossa vida já estão mortas, mas elas precisam ser enterradas. Porque senão nós vamos ficar nesse efeito gangorra. Ora estamos bem, ora estamos mal. Ora estamos bem, ora estamos mal. E por que isso acontece? Porque está morto, mas os restos mortais ainda estão sobre a terra. E isso dá uma legalidade a Satanás. Todas as vezes que Satanás quiser te afligir, ele vai lá nos restos mortais. Quem nunca viveu isso? De alguém chegar para você e lançar o seu rosto uma coisa do passado. Coisa que você já foi mudado, já foi transformado, mas quando a pessoa ela quer te ofender, ela vai lá nos restos mortais e traz e joga na tua face. Sabe qual é a diferença? É que enquanto você não enterra essa situação, ela ainda vai falar no teu coração, você vai ficar triste. Mas quando você enterra, Satanás vai lá buscar e não vai encontrar nada. E ainda que fale alguma coisa, não vai fazer efeito nenhum, porque já está morto e está enterrado. Então nós temos que aprender alguns princípios. Pega o teu passado, tudo aquilo que te faz sofrer, tudo aquilo que você deixou para lá, vai lá e resolve. Enterra aquilo, para que legalidades no mundo espiritual sejam quebradas sobre a tua vida. Para que Satanás não tenha mais como te afrontar. Ele vai chegar lá nos restos mortais e vai encontrar o quê? Não tem nada. Eu tenho uma vida limpa, uma vida de honra, uma vida na presença do Senhor. E Satanás não tem o que falar de mim. Rispa foi uma mãe zelosa. E eu não posso terminar sem falar dela, da mãe do nosso Senhor. Maria foi uma mulher muito especial, chamada de bem-aventurada. E nós às vezes ficamos olhando para Maria e tentando entender qual foi o checklist que ela preencheu para que o Senhor a escolhesse. Né? Mulher especial, por que Deus escolheu Maria? O que essa mulher tinha para Deus olhar para ela e escolher para ser a mãe de um Deus? Mas Maria tinha muitas qualidades, mas uma delas era se colocar à disposição do Senhor, para que o Senhor fizesse da vida dela o que Ele bem quisesse, ainda que aquilo viesse custar a sua própria vida. Maria, ela era uma mulher de paz, longânima, tinha domínio próprio. Não era fácil, Deus escolheu Maria porque não seria fácil ser mãe de Jesus. Então foi por isso que Deus a escolheu. Porque se você olhar a vida de Jesus pelo prisma da mãe, você vai entender que a vida foi muito difícil, né? Tiveram que ir, nasceu na manjedoura, vai para o Egito, querem matar Jesus, os irmãos não acreditam nele. Tantas coisas acontecem. Mas o Senhor escolheu Maria para ser a mãe do nosso Salvador. Certo dia, Jesus estava pregando, ensinando em Cafarnaum, e aí alguém chega para ele e diz assim: Maria, Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão logo ali. Eles não estão lá, eles estão ali. Aí Jesus aponta para os discípulos e diz assim: meu irmão, minha irmã, minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que eu quero dizer para você é que Jesus não olhava para a família como uma árvore genealógica, como nós vemos hoje. Jesus olha para a família espiritual, que é o que nós somos hoje aqui. E quando Jesus não foi atender Maria, mas em João 19 vai dizer que quando Jesus estava naquela cruz, Jesus vai dizer para Maria: mulher, eis aí o teu filho. E vai dizer para João, eis aí a tua mãe. Por que Jesus vai dizer isso? Se João tinha pais, Maria tinha filhos, e que uns poderiam cuidar dos outros. Jesus, antes de morrer, cuidou da sua mãe. E Jesus quis deixar bem claro que a família dele são aqueles que creem nele. A família de Jesus é uma família espiritual, que é o que nós somos hoje. Então eu quero terminar aqui, chamar o Elon.
Eu quero, através do Elon, fazer uma homenagem para você e dizer o seguinte: valorizem, filhos, valorize a sua mãe, porque ela foi formada por Deus. Respeite a sua mãe, valorize essa mulher maravilhosa que você tem todos os dias, porque você não sabe a falta que faz uma mãe, só quem já perdeu sabe. Mãe, não desista de lutar pela sua família. Que Deus venha lhe dar sabedoria. Que Deus venha te abençoar grandemente. E eu quero dizer para você que veio aqui pela primeira vez, se você está pensando em desistir, se você é afastado do Evangelho, eu quero dizer para você essa noite: não saia daqui sem Jesus. Você sabe que Maria, José fizeram uma caravana e foram a Jerusalém para uma festa da Páscoa. E quando eles retornaram, eles esqueceram Jesus lá, no templo. E aí, de repente, alguém pergunta: José, cadê Maria? Cadê Jesus? Está com Maria. Maria, cadê Jesus? Está com José. Só, irmãos, que por causa de uma festa, eles perderam a comunhão e nem perceberam. Eles tiveram que fazer o caminho de volta, mas quando eles voltaram 3 dias, Jesus estava no mesmo lugar. Jesus estava no templo. Jesus te trouxe aqui hoje para dizer para você que Ele está no mesmo lugar onde você o deixou. E eu quero dizer para você que já conhece Jesus. Muitas vezes nós vamos viver um culto maravilhoso aqui, mas nós vamos retornar para lugares de conflito. Seja casa, seja trabalho. Nós vamos retornar às vezes uma fechada de um carro, que você quer soltar uma palavra grande. Mas quando você pensar em fazer qualquer coisa, procura saber onde é que Jesus está. Procura ver se Ele está contigo. Olha para Jesus e vê se Ele está aí do lado. Se Ele não tiver, volta para buscar. Não faça nada sem Jesus. Porque nós não somos nada sem Jesus. Jesus tem marcado encontro com você todos os dias. Mas quando a gente pergunta: você quer aceitar Jesus? Porque Ele já te aceitou primeiro. E você diz: amanhã, depois. Mas o dia é hoje. Se tem alguém aqui que está desanimado, se tem alguém aqui que precisa ser renovado pelo poder da palavra, se tem alguma mãe aqui que está passando por situações difíceis, que precisa desse socorro, independente de você ser evangélico ou não, que você possa receber uma oração, que você possa apresentar, a mesa está posta, apresenta para Deus as suas necessidades. O Elon vai cantar. E depois que o Elon cantar, eu gostaria de pedir para a mãe da igreja, a pastora Patrícia, que a pastora Patrícia fizesse uma oração por todas as mães, pelas mães que já geraram, pelas mulheres que ainda não geraram, mas têm o sonho de serem mães. O caminho é árduo, mas é bom. Talvez você esteja me vendo aqui, você não me conhece, e você não me vê com criança, com filho correndo aqui, e você está dizendo assim: não é o mês das mães? O que ela está fazendo ali? Eu não vou contar meu testemunho, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu me preparei para ser mãe. Pensa alguém que fez tudo correto, até que um dia a gravidez ia tudo bem, até que um dia eu recebi a notícia que tinha que tirar o bebê porque ele já estava entrando em sofrimento fetal, não tinha, o líquido amniótico havia sumido, e eu tinha que fazer um parto de urgência. E assim foi feito. O parto foi um sucesso e a criança sobreviveu. Aí o médico vira para mim e fala assim: Jaqueline, você não vai poder ter mais filhos, porque você tomou um remédio, na época o remédio foi 100 mil reais, foram na empresa, porque o negócio ficou muito caro. Irmãos, a minha pele descamava toda, porque eu tive septicemia abdominal. E ele disse: você não pode amamentar, e fez as explicações, tudo bem. Mas eu já recebi a minha herança. Eu já recebi a minha vitória. Até que um dia, meia-noite, eu recebo um telefonema. Eu gostaria de falar com o pai da Jéssica, que é o nome da minha filha. E eu, internado no hospital, eu disse: aqui é a mãe da Jéssica.
E aquela enfermeira bateu com o telefone no meu rosto. E naquele momento, sem poder fazer nada, sem poder me movimentar, eu tenho uma escara nas costas. E eu comecei a orar ao Senhor e disse: Deus, cuida da minha filha. É o meu sonho, foi tudo que me restou. Cuida da minha filha. No dia seguinte, aparece no hospital médico, enfermeira, auxiliar, sogra, esposo, cunhada, uma turma, fila assim. Irmãos, eu estava sentada numa poltrona. E isso que eu vou falar para você foi literal. Eu senti na hora, quando um tapete foi puxado com todas as forças debaixo do meu pé, a ponto de eu olhar para ver se tinha algum tapete. Eu senti, mas eu senti mesmo. E quando aquele médico olhando para mim com cara de coitadinha, aquelas enfermeiras, né, o marido chorando até então, eu senti que eu falei: Satanás, você pensa que você me deu uma rasteira, mas você não vai me vencer, porque eu não amo a minha filha mais do que Deus, porque o que eu tenho pela minha filha é amor, mas Deus é o próprio amor. Eu não vou abrir a mão do meu Deus por nada. Quando o médico olhou para mim com cara de coitadinho e falou: olha, a bebê teve 2 paradas cardíacas, não resistiu. Eu olhei para aquele médico e disse: Deus dá, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, sabe por que não dói mais? Porque eu enterrei. Você entende? Eu não deixei para lá. Está enterrado. O meu amor por Deus tem que ser maior que todas as coisas, porque esse foi o compromisso que eu assumi. Um dia, conversando com a minha mãe, eu falei: eu não admito servir a um Deus em quem eu não confio nele, porque não vale a pena você vir para uma igreja dizer que você não pode isso, não pode aquilo, ter normas, ter regras, mas na hora que você precisa, você não confia. Para quê? É perda de tempo. E um dia eu falei para a mãe: mãe, eu tomo uma decisão. Eu não vou servir um Deus no qual eu não confio. E vou te dizer mais: o que não tiver na mão de Deus está na minha mão, mas na mão de Satanás nunca. Irmãos, tem coisas que a gente tem que tomar a decisão. Vai doer? Claro que vai. É um sonho frustrado? Claro que é. Mas o meu amor por Deus, irmãos, o amor da minha mãe por Deus, a minha mãe falou todo dia: olha, eu gosto muito de você, minha filha, mas o meu amor por Deus está acima de tudo. Eu sou o reflexo da minha mãe, entende isso? O meu amor por Deus está acima de todas as coisas. Irmãos, parece uma coisa fria, mas o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de uma mãe. É o que mais se assemelha. Mas Deus é a fonte, é da onde brota tudo. Eu chorei, mas nunca perguntei por quê. Porque Ele é dono. Mas um dia me convidaram para ir a uma consagração, um dia de sábado de manhã, e eu fui. Se a minha filha tivesse hoje, ela estava com 16 para 17 anos. E eu fui nessa consagração. E quando cheguei lá, um pastor veio ao meu encontro e me entregar uma palavra. E ele disse assim para mim: eu vejo seu nome escrito no livro da vida. E eu fiquei olhando para a cara dele, tipo, né? Amém. Aí ele começa a olhar para cima e ele vai dizer assim: eu vejo o nome, e o nome é Jéssica. Aí olhou e falou assim: mas embaixo está escrito Jaqueline Ferreira Lopes. Oh, glória a Deus, irmãos. Eu tomei posse daquela palavra. Irmãos, eu não estou questionando a revelação que diz que não diz, mas eu entendi uma coisa: Deus, se não está escrito, o Senhor vai escrever. E se já está escrito, o Senhor não vai apagar, porque eu vou fazer jus a esse nome que está escrito no livro da vida. Eu sou falha, mas eu amo a Deus. Nós somos falhos, mas Deus nos ama. Se você tiver de dar um passo atrás para dar 2 na frente, volta lá como o anjo disse. Se humilha, perdoa, enterra, para que as bênçãos do Senhor
possam crescer e se multiplicar na tua vida. Que Deus abençoe. Bendita seja a tua casa, bendito sejam os teus filhos, e que Deus engrandeça o teu nome para a honra e para a glória do nome dele. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, e sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Recebe essa palavra. Quem recebe essa palavra? Isso. Teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será. Pôs a mão assim no ombro do companheiro, aí da companheira do seu irmão. Benditos serão teus filhos e chacoalha ele assim, chacoalha, chacoalha. Ele toma posse, para ela tomar posse. Bendita será tua casa. Benditos serão seus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Teu nome. Teu nome. Glória a Deus. Quem recebeu a palavra? Glória a Jesus. Meu Deus.